Boa tarde, pessoal! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Nós estamos bem. Agora, apesar de ainda seguirmos mergulhados no meio da fumaça, mas tem chovido esse final de semana, depois de muito tempo de seca, então esperamos que esse clima vá melhorar. Hoje a gente está num local diferente. Estamos aqui na casa dos meus pais. E até pela chuva, que não deixa, o vídeo, lógico, não vai ser de horta. Hoje queremos compartilhar com vocês uma pomada natural para tratar inflamações, principalmente articulares, né? Então, artrite, artrose. Nós vamos fazer essa pomada para minha avó. Mas serve para tratar também outras inflamações, né? Dores na coluna, até machucados, assim, ela também ajuda bastante. A receita dela já tá no canal, mas tá dentro do vídeo da erva baleira, junto com outras receitas. Então acabou ficando um pouco perdido, por isso a gente vai refazer. E vamos convidar vocês para acompanhar com a gente. Vamos lá para a cozinha agora, do ladinho do fogão a lenha, um ambiente muito propício no dia friozinho como hoje. Vem com a gente! Então, vamos lá fazer essa receita. Como eu falei antes, a gente já fez ela outras vezes, né? Quem usa é a Oma, que é minha avó. E hoje ela quer ver, a primeira vez que ela vai ver a gente fazendo, né? Que a gente sempre trouxe a pomada já pronta. Então, para fazer, nós usamos o óleo de coco, independente de marca. Na outra receita que está no vídeo da erva baleira, nós fizemos com 150 ml. Esse vidrinho tem 200 ml, então a gente vai aumentar um pouco a receita e vamos fazer com base num vidrinho de 200 ml. Nós vamos precisar para isso certas quantidades das nossas plantas. A gente vai usar a erva baleira, aqui eu tenho ela já seca, tá? E no caso da erva seca, para 200 ml do óleo de coco, a gente vai precisar de 25 gramas da erva seca. Então eu tenho aqui a balancinha para pesar. Ela não é uma balança de precisão, mas nesse caso se passa um pouquinho também não tem problema. Nós vamos precisar fazer a nossa pomada no banho-maria. Então, para levar o banho-maria, a gente sempre vai utilizar um recipiente de inox ou de vidro. Para facilitar aqui que o óleo de coco extraia dessas folhas secas as propriedades, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma quebrada nelas. Então, a gente pega essas folhas secas e a gente vai amassar mesmo assim, ó. Dá uma esfarelada. Como hoje o dia tá um pouco úmido, ela não esfarela tão facilmente quanto se fosse um dia seco. Mas ainda assim, esfarela bastante. Além da erva baleira, nós vamos utilizar também o açafrão. No outro vídeo, na outra receita, nós tínhamos utilizado a tintura do açafrão. Então, naquele caso, eu não tinha o açafrão em pó, nós usamos 10 ml da tintura do açafrão. Aqui, como a gente tem o pozinho, nós vamos utilizar, também é considerado uma planta seca, e a medida também vai ser as 25 gramas, então, do açafrão. Vamos medir aqui. Na outra receita, nós também colocamos óleo essencial de alecrim, mas eu não tenho ele hoje, então a gente vai fazer assim, a gente vai fazer com a erva baleira e o açafrão, mas se vocês tiverem ou óleo essencial de alecrim ou mesmo o alecrim seco, a proporção vai ser a mesma, também 25 gramas, e você pode colocar todos eles juntos para levar ao banho-maria. Então aqui vai agora o óleo de coco, ó, uma. Agora vai 200 ml do óleo de coco. Esse vai quantas gramas junto com ele? 25 também. De cada planta é 25. Se tivesse o alecrim seco, nós ia colocar também 25 gramas do alecrim seco. Agora nós levamos no banho-maria. Para quem não conhece, consiste em a gente ter uma panela separada com água, e essa que nós estamos utilizando a gente vai colocar dentro, mas sem deixar que ela não vai ter contato com o fundo, direto com o fogão. Então ela vai ter calor aqui nela, mas não vai ser um calor tão forte. Aqui o óleo de coco, ele é bem semelhante à banha, né? Ele fica sólido quando tá frio, só que agora com o calor ele já vai começar a derreter. E quando ele derreter, ele vai ir aos poucos extraindo as propriedades tanto da erva baleira como do açafrão que a gente colocou ali dentro. Aqui só tem o óleo de coco, a
erva baleira e o açafrão. Que aí ele vai ferver no banho-maria e vai tirar, né? O óleo de coco vai tirar as propriedades dessas plantas, que é o que ajuda, que é o que trata a inflamação. Esse aqui que a mãe colhe ali na horta, esse é o açafrão. Daí depois que tá seco, ela rala ele e fica assim. Esse aqui. E esse coloca ali, porque esse ele é anti-inflamatório. Aí ele ajuda a desinchar, desinflamar as juntas aqui. Vou começar? Quando eu passei tudo, tá salado. Sim? A Uma tá passando 2 vezes por dia? 2 vezes passo 3, então é muito, passei já 3 vezes. Mas vamos continuar uma vez, fazer de manhã logo quando eu levanto. Lavar primeiro e daí depois te metia um pouco de noite mais tarde. Isso. Porque quanto daí mais... que fica cortado até torceu. Mas a Oma pode deixar durante a noite toda. Não precisa passar e limpar. De noite a gente não mexe na água, nada. A hora que a Oma vai dormir... Daí fica a noite inteira. Sim, isso. A hora que a Oma vai dormir, passa bem. Faz uma massagem que ajuda também. Fica mexendo quando eu pego assim. Faço força assim nas mãos. Isso. É bom. Ajuda muito. Sim. É bom porque você mexe. Até fica na televisão de noite, eu lá segurando os pés até mais que eu disse, eu faço até mais, eu não fica até... Ó, já derreteu. Aí agora a gente deixa 1 hora para que esse óleo... Deixa 1 hora dentro? Isso. Porque daí tá isso. Esse óleo vai extrair as propriedades da planta. Das plantas, né? Mas olha, pode ver a cor, já tá bem diferente. Já tá uma misturinha de verdinho com amarelo ali, ó. Então, depois de ficar no mínimo 1 hora no banho-maria, nós vamos precisar coar, filtrar, porque nós não vamos querer na pomada nenhuma partícula grande aqui das plantas, né? Então, para coar, eu tenho aqui uma baciazinha de vidro que eu cobri com um coadorzinho de voal. O voal ou algum tecidinho de fralda, né? Não adianta ser aquelas peneiras de plástico, porque elas têm os buraquinhos muito grandes. E aí nós vamos lavar essa nossa panelinha, porque a gente vai precisar voltar todo esse filtrado para o fogo outra vez. Importante que a gente deixe bem seco o nosso canequinho de inox aqui, porque não pode ter nada de água, tá? Aqui quando vocês forem apertar assim, só toma cuidado se tiver quente para não se queimar, né? Então agora a gente volta o nosso líquido aqui, aproveitar o máximo que a gente puder e levar de volta para o banho-maria. Nós precisamos levar de volta para o banho-maria porque nós temos que acrescentar a cera de abelha. A cera de abelha aqui já tá ralada. Eu compro ela pela internet e veio uma embalagem assim de 1 quilo. Aí eu ralei e fica esses pedacinhos pequenos, aí ela dissolve mais rápido. A quantidade aqui são 20 gramas. E como que vocês vão saber essa quantidade? Ela é sempre 10% da quantidade de óleo. Então, nós usamos 200 ml de óleo, vamos usar 20 gramas de cera de abelha. Aqui agora o banho-maria é só até derreter a cera. Agora, nós colocamos a cera de abelha. Daí tem que esperar ela derreter. Agora falta só derreter a cera. Só derreter a cera. Quando derrete a cera de abelha, daí tá pronto. Agora, só que agora nós temos que passar ele. Tá pronto, né? Sim. Assim tá pronto. Aí agora tem que tirar daqui e já passar por frasquinho. Porque ele vai começar a endurecer bem rápido. É a cera de abelha? Aí a gente derrama aqui, ó. A cera de abelha não vai aqui junto? Já tá aqui. Já. Foi ela que nós derretemos agora. Tá tudo pronto agora? Sim.
Agora que nós já colocamos nos frasquinhos, ele vai começar a esfriar e conforme ele esfria, ele vai ficando mais firme na consistência de uma pomada mesmo. Então, a gente espera ele esfriar sem tampar. Só vamos tampar depois que tiver frio, porque se a gente tampar agora, a tampa pode criar umidade dentro, suar, pingar ali, isso estraga a qualidade da nossa pomada. Então, a gente espera esfriar com o frasquinho aberto e depois tampa. Resultado da nossa receita do dia. Já estão... Esse pote maior ainda não está totalmente firme, porque a quantia é maior, então demora mais para esfriar, mas o menorzinho aqui, ó, já tá bem... Ele ainda vai ficar mais durinho, né? Mas por enquanto ele já tá numa consistência boa. É a primeira vez que eu tô fazendo usando o açafrão em pó. Usando o açafrão em pó, ele deixa uma corzinha mais amareladinha, assim, um pouco. Então, da outra vez nós tínhamos feito usando a tintura, né? A tintura não deixou essa cor, então aí vocês têm essa opção, né? Inclusive, a Oma tava lembrando, né? Que era importante de falar para vocês também. Me deixa bastante, limpiou logo. Aí, tem uns dias não passei, aí doeu um pouquinho de novo. Como de novo, de passar de novo, melhorou logo. Me sinto bem. E ela tava... Falando também, né, de lembrar de falar que... Eu estava gastando muito medicamento na farmácia e estava pior sempre. Aí a minha neta descobriu de fazer esse medicamento, fabricar esse aqui, me ajudou logo, então bem melhor. Olha aí, que bom, né? Então me sinto contente. Então, não precisei mais gastar a médica da farmácia depois. E esses dois aqui é para ela, né? Isso, a gente só vai levar para nós o de vidrinho aqui. E quem tem o problema do reumatismo e conseguir a erva baleeira em maior quantidade, vocês podem tomar o chá da erva baleeira também, né? 2 colheres de sopa da planta fresca para uma xícara de água ou 1 colher de sopa da planta seca, 1 colher de chá da planta seca para uma xícara de água. Como passar horas certas de manhã, de noite, não, você passa 3 vezes, 1, 2, 3 vezes meio junto, outras muito longas, então não pode ajudar também. E eu descobri já que um remédio me faz melhor quando passa só de manhã ou de noite, ou de manhã cedo, e dali de tarde pelas 2 horas de noite, então daí tanto faz, até 12 horas mais tarde é melhor. Sim, porque daí até de manhã cedo de novo, né? E pode dormir com o creme na mão, né? Ele vai fazendo efeito ao longo da noite. Com creme não, com a pomada. Comprei depois, que quando mais assim, parelho, 3 vezes por dia, então é melhor o resultado. Ainda. A erva baleeira vocês encontram seca, o açafrão também, vocês podem encontrar seco para comprar pela internet, caso vocês não tenham em casa. É fácil de fazer, não é difícil, né? Só é um pouquinho trabalhoso, mas é tranquilo. E vale muito a pena o resultado. Quem ficou com qualquer dúvida, deixa nos comentários, ou se tiverem sugestões de outras plantas que também ajuda a tratar esse problema, deixa nos comentários, que vai ajudar a gente vai fazer para a Oma e também para, né, os colegas aí que assistem o canal, que vão aprendendo com os comentários de vocês. Também quando é frio, é ruim de tirar, eu morneio um pouquinho no fogão. Ah, sim. Eu morneio um pouquinho, daí fiquei passando, daí é melhor de passar. Ah, olha aí, já mas fica mais essa dica. Firme, assim fica firme e fica bom. Não, sim. Mesmo quando cai não despejo. A questão que a Oma falou é o seguinte: se a quantia de cera de abelha for um pouco grande demais, às vezes a gente erra no cálculo na hora de fazer, no frio ela pode ficar dura demais. Aí o que vocês podem fazer é pegar um pouco com uma colherzinha, amornar um pouco no fogão, aí fica fácil de espalhar. Ele tá feito, já ele vira um pouquinho, já morneia. E depois passa na mão, fica derretendo da mão já, quentinha. Isso aí. A gente fala, explica direito para não se incomodar. A pessoa saber fazer. Quando que tá durinha, né? Tá bom. Perfeito. Então, nos vemos aí no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.